Em uma noite tranquila, algo extraordinário aconteceu na vida de Laura e Miguel. Félix, seu gato de estimação, começou a agir de forma incomum, arranhando portas e miando incessantemente. Mal sabiam eles que aquele comportamento salvaria suas vidas. O que Félix descobriu naquela noite transformou-o em um verdadeiro herói. Curioso para saber como isso aconteceu? Não perca essa história incrível. Era uma noite como qualquer outra na casa de Laura e Miguel. A pequena residência era aconchegante, situada em uma rua tranquila de um bairro pacato. O casal tinha uma rotina simples, mas cheia de carinho, e entre eles havia um membro muito especial da família. Félix, um gato laranja de olhos brilhantes e curiosos que conquistara seus corações desde o momento em que apareceu na porta como um filhote abandonado. Naquela noite, enquanto Laura terminava de organizar a cozinha e Miguel lia um livro na sala, Félix, que geralmente era calmo e preguiçoso, começou a se comportar de forma estranha. Primeiro, ele começou a miar alto, um som agudo que ecoava pelos cômodos da casa. Não era comum vê-lo tão inquieto. Miguel chegou a olhar de relance, mas achou que o gato estava apenas querendo atenção e voltou ao seu livro. Entretanto, Félix não desistiu. Ele correu pela casa, arranhando as portas com insistência, principalmente a do quarto onde Laura e Miguel dormiam. Laura notou o comportamento incomum e chamou por Miguel. O que será que deu no Félix? Ele nunca faz isso. Talvez ele tenha visto algum bicho lá fora, respondeu Miguel, tentando minimizar a situação. Ainda assim, Félix continuava miando, andando em círculos e olhando fixamente para o casal, como se tentasse lhes dizer algo importante. Laura franziu a testa. Algo estava errado. Eu acho que devemos ver o que está acontecendo. Ele nunca age assim à toa, insistiu Laura. Cansado do barulho, Miguel finalmente se levantou. Félix, ao perceber que havia chamado a atenção deles, imediatamente começou a andar em direção à cozinha, parando várias vezes para olhar para trás, como se estivesse esperando que eles o seguissem. Laura e Miguel trocaram olhares intrigados e decidiram acompanhar o gato. Ao entrar na cozinha, sentiram algo estranho no ar. Era um cheiro suave, quase imperceptível, mas havia algo desconfortável. Laura colocou a mão no nariz. Está sentindo isso? Parece gás. Miguel se aproximou do fogão e percebeu que um dos botões estava ligeiramente aberto. Ele ficou imóvel por um momento, sentindo o pânico crescer dentro de si. Meu Deus, Laura, é um vazamento. Félix miou mais uma vez, como se quisesse reforçar o aviso. Miguel rapidamente desligou o gás e abriu todas as janelas da casa. Laura pegou Félix no colo, o coração disparado. Ele nos salvou. Félix salvou a nossa vida. A noite que parecia ser comum se transformou em um momento de gratidão e admiração pelo pequeno herói de 4 patas. Félix havia provado que, mesmo sem palavras, o amor e a lealdade de um animal podem ser capazes de evitar uma tragédia. Após a tensão inicial, Laura e Miguel ainda estavam tentando absorver o que acabará de acontecer. O cheiro de gás aos poucos se dissipava enquanto o ar fresco entrava pelas janelas abertas. Laura segurava Félix com força no colo, acariciando sua cabeça com os olhos marejados. Ele sabia, Miguel. Félix sabia que algo estava errado, disse ela, a voz embargada pela emoção. Miguel, que normalmente era cético quanto à ideia de que os animais pudessem compreender situações complexas, estava sem palavras. Ele olhou para Félix, que agora ronronava calmamente nos braços de Laura, como se soubesse que tinha cumprido sua missão. Não há outra explicação. Se não fosse por ele. Miguel parou, olhando para o fogão e depois para Laura. Não quero nem imaginar o que poderia ter acontecido. O casal passou os minutos seguintes verificando cada canto da casa para garantir que não havia mais vazamentos. Enquanto isso, Félix o seguia atentamente, como se continuasse em alerta. Para Laura, a maneira como o gato se comportava era quase humana. Ela não conseguia evitar um pensamento recorrente. Félix parecia ter um sexto sentido que os humanos não possuíam. Mais tarde, já mais calmos, eles se sentaram juntos na sala com Félix deitado entre eles. Miguel, ainda pensativo, decidiu compartilhar algo que raramente fazia. Você sabia que, quando eu era pequeno, tivemos um cachorro que me salvou de ser atropelado?
Ele correu para me puxar da rua bem a tempo. Nunca mais esqueci aquilo. Hoje, sinto a mesma coisa. É como se os animais soubessem quando precisam intervir. Laura ouviu com atenção, acariciando Félix, e respondeu: talvez a gente subestime o quanto eles percebem. Félix não é apenas um gato. Ele é parte da nossa família. E hoje ele mostrou que faria qualquer coisa por nós. A conversa trouxe à tona uma nova percepção para o casal. Muitas vezes, eles encaravam Félix como apenas um animal de estimação. Mas naquela noite ele havia provado ser muito mais que isso. Félix era um guardião silencioso, um herói que estava sempre por perto, mesmo quando não percebiam. Enquanto Miguel terminava de falar, Laura teve uma ideia. Acho que precisamos contar isso para as pessoas. É uma forma de mostrar como os animais são especiais. Quem sabe outras famílias prestem mais atenção nos seus bichinhos e percebam o quanto eles podem fazer por nós. Miguel concordou com um sorriso. Eles sabiam que a história de Félix precisava ser compartilhada, não apenas como um tributo ao pequeno herói, mas também como um lembrete de que os animais, com seus instintos e amor incondicional, podem mudar vidas de formas surpreendentes. No fundo, Laura sentia uma imensa gratidão. Félix não apenas salvou suas vidas naquela noite, mas também trouxe uma nova perspectiva sobre o vínculo entre humanos e animais. Nos dias que se seguiram, a história de Félix se tornou o principal assunto entre os amigos e vizinhos de Laura e Miguel. Eles não resistiram em compartilhar o acontecimento com todos que conheciam, detalhando como seu gato havia detectado vazamento de gás e alertado a família antes que algo pior acontecesse. Um dia, durante uma conversa na padaria do bairro, a história chegou aos ouvidos de um repórter local. Intrigado, ele decidiu entrevistar o casal para o jornal da cidade. Laura e Miguel aceitaram o convite com entusiasmo, levando Félix consigo para a sessão de fotos. Quando o artigo foi publicado, Félix ganhou notoriedade. A manchete destacava: gato herói salva família de explosão fatal. A matéria não apenas narrava o evento, mas também trazia reflexões sobre a incrível conexão entre humanos e seus animais de estimação. Com a história espalhando-se rapidamente, o casal começou a receber mensagens de desconhecidos que se emocionaram com o relato. Muitos contaram histórias semelhantes, onde seus animais haviam feito algo extraordinário para protegê-los. Isso fortaleceu em Laura e Miguel a ideia de que Félix não era uma exceção, mas sim uma prova viva de como os animais podem ser protetores e intuitivos. Ele não apenas nos salvou, mas também está inspirando outras pessoas a darem mais valor aos seus bichinhos, disse Laura certa noite, enquanto acariciava Félix, que descansava em seu colo. Miguel sorriu e completou: acho que ele é mais famoso que nós agora. Mas a fama nunca foi algo que mudou a essência de Félix. Ele continuava o mesmo gato curioso e brincalhão, adorando passar as tardes ao sol ou perseguindo sombras pela casa. Para ele, salvar sua família era apenas uma extensão natural de seu amor por eles. Meses depois, Laura decidiu escrever um pequeno livro infantil inspirado na história de Félix, chamado Félix, o Gato Herói. O livro foi um sucesso local, conquistando as crianças com a narrativa de coragem e lealdade. Uma parte dos lucros foi destinada a um abrigo de animais, em homenagem a Félix e a tantos outros animais que esperavam por um lar e uma chance de mostrar seu amor. Com o passar do tempo, a vida voltou ao normal na casa de Laura e Miguel. Mas para eles, nada seria como antes. Félix não era apenas um gato, era o símbolo de algo maior. O amor puro e incondicional que os animais oferecem e que, em momentos críticos, pode se transformar em gestos heróicos. Félix, agora com um pequeno quadro com sua foto e a manchete do jornal em um canto especial da sala, continuava a fazer parte da família, amado e admirado mais do que nunca. E todas as noites, antes de dormir, Laura e Miguel tinham o hábito de olhar para Félix, que dormia tranquilo em sua cama, e dizer: boa noite, nosso herói. Félix nunca respondia, mas o ronronar suave era tudo o que precisavam para saber que ele entendia. A história de Félix nos mostra que até os menores gestos podem fazer a diferença. Assim como esse gato herói salvou sua família, lembre-se: todos nós temos dentro de nós a força para enfrentar desafios e proteger quem amamos. Valorize os laços que você tem, sejam eles humanos ou com seus animais de estimação. Quer mais histórias inspiradoras como essa?
Confira agora outros vídeos do canal.